Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal de estudos chamado Diretrizes Espíritas. A nossa abordagem é uma abordagem sobre o pensamento espírita na atualidade e vai encaixar a realidade que nos envolve atualmente. E hoje a gente vai trabalhar um assunto importante que é sobre a obsessão, da sua ação simples até a subjugação. A gente vai abrir aqui um parêntese informando que Allan Kardec estuda esse assunto de forma diferenciada. A gente vai verificar, por exemplo, que no livro dos médiuns, ele dá um enfoque, na sua maioria, para aqueles que trabalham a mediunidade, dizendo que a obsessão é um dos maiores obstáculos para a prática da mediunidade. E já na Gênese e demais obras, além desse contexto mediúnico, ele também abre espaço para analisar a obsessão no cotidiano e como é que se funciona. Então a gente verifica que o mundo de hoje está envolvido, né, em situações desagradáveis, onde as entidades encarnadas, em todos os níveis, estão abrindo espaço para que forças exteriores que não querem ver o progresso da humanidade aproveitem esse momento de fragilidade humana e atuem de forma maciça em todos os cantos do planeta. Essa é a grande realidade. A gente poderia dizer com muita tranquilidade, sem nenhuma agressividade, que a Terra hoje vive um processo de obsessão coletiva. Claro que tem exceções, mas as pessoas estão deixando-se levar para situações antagônicas e gerando, então, esse desconforto de ter que presenciar fatos incríveis, desagradáveis em relação ao ser humano e o seu relacionamento com o próximo. E Kardec, em função disso, já avisava, já orientava nas obras básicas, e aqui destacou no livro Obras Póstumas, que esse momento que nós vivemos não é um momento único. Sempre, desde que o homem passou a existir na Terra, automaticamente a influenciação dos espíritos já existia, de todo o tempo, essa influenciação. E com isso a gente verifica que as pessoas que não se procurarem equilibrar-se poderão ter a influência dos maus espíritos, que são aqueles seres que também já desencarnaram e que conservam o seu padrão de vida desequilibrado. E os bons, da mesma forma. Então vai existir sempre uma influenciação dos dois lados. Mas aqui a gente vai observar e vai analisar a questão obsessiva, onde a atuação é maciça na mente das pessoas invigilantes. A gente vai também dar o enfoque que não é apenas a doutrina espírita que estuda, trabalha, aprofunda esse assunto. As demais religiões, dentro do seu nível de conhecimento, também trabalham esse assunto. E também nas ciências humanas, que estudam o comportamento humano, a gente vai também verificar esse estudo, onde cada um trabalha esse problema de obsessivo e cada um dando um enfoque de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua doutrina. O diferencial que existe na doutrina espírita é que nós temos a certeza nesse assunto que quando a pessoa deixa aberta, né, a sua mente, automaticamente a influenciação negativa por parte de obsessores vai existir em grande escala. Isso não temos como fugir. A gente verificou então dois caminhos a serem analisados. Primeiro, a gente vai buscar lá no livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec faz de uma forma magistral um resumo, ele é muito inspirado, onde coloca que a obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre o indivíduo, ou seja, uma entidade negativa, né, má, desequilibrada, exerce um padrão vibratório em cima da pessoa. E esse processo apresenta diversas características, que poderá ser da influência moral simples, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. A gente não vai entrar em detalhe aqui hoje, a gente vai dar em linhas gerais como que é esse processo. E aqui na parte abaixo da tela, a gente vai verificar, num bom dicionário, as explicações sobre o que vem a ser a palavra obsessão. Dá-se diversos números, mas no fundo é um desajuste emocional que possibilita assim a aproximação de espíritos maus para poder aborrecer aquela criatura. A gente vai tentar então analisar a obsessão pelo lado espírita.
A gente vai verificar, então, reafirmando que é o domínio que os espíritos tentam adquirir sobre algumas pessoas, que são sempre os inferiores que procuram dominar. Os maus não têm nenhum acesso a esse momento, né, não vão obsidiar ninguém, mas que, né, os maus vão se agarrar àqueles com quem eles conseguem se envolver, mas a situação desagradável que vai ocorrer nesse momento é que quando a entidade má identifica a criatura porque está no seu padrão vibratório igual ou até, né, um pouco fragilizado, ele atua de forma maciça e leva essa pessoa a fazer coisas desagradáveis, até mesmo matar, suicidar, agredir as pessoas, enfim, uma série de situações, porque a mente dele está totalmente paralisada em função dessa ação negativa de alguns espíritos. Mas por que acontece isso? Então, Allan Kardec coloca para nós, e aqui em particular na Gênesis, que a obsessão quase sempre, não está falando que é sempre, quase sempre é a ação, né, de uma vingança, ou seja, uma criatura que estava conosco até ontem encarnada, desencarna e leva consigo as nossas agressividades, as lembranças de tudo de errado que nós fizemos com ela. Se essa criatura continuar nesse padrão de revolta, automaticamente ele vai afinizar com a criatura que está encarnada, e nessa hora que se afiniza, novamente vão estreitar esses laços e vai então surgir um problema de obsessão. Ou seja, nós temos que aprender, conforme disse o Cristo, a reconciliar com o nosso adversário enquanto estivermos a caminho com ele. Aqui essa máxima encaixa. Tem atrito? Vamos ver se a gente pode resolver isso aqui hoje. Se não der, vai ser difícil, porque na frente você poderá ter um retorno negativo dessa ação desequilibrada. A gente vai então verificar com Kardec algumas coisas interessantes que ele coloca nesse mesmo capítulo da Gênesis, que como nós estamos no mundo de provas e expiações, as enfermidades, né, que fazem parte da nossa vida, assim como também a obsessão. Ou seja, no mundo que nós estamos, ainda é possível, é facível de nós termos essa ação negativa, porque faz parte do nosso quadro evolutivo. Isso não quer dizer que a gente vai cruzar os braços e falar assim, é o passado sendo cobrado. Não, a gente vai fazer a parte que nos compete, de ajudar, orientar, tentar ajudar a pessoa a se reverter para poder minimizar o seu problema. Mas isso faz parte do caráter da sua escala evolutiva, do seu processo evolutivo. Faz parte de sentir esse efeito negativo em sua vida. E coloca Kardec, faz uma comparação muito interessante, que as moléstias que ocorrem no nosso corpo, ela é devida a influenciações perniciosas. Quando nós estamos com a nossa imunidade baixa, o que acontece com o nosso organismo? Ele fica factível de receber alguns vírus que vai nos bombardear, uma gripe, algumas coisas nesse sentido. E na obsessão já é diferente. Ele fala que a nossa imperfeição moral faz com que abra-se espaço, abra-se brechas para que um mau espírito vinculado a nós aproveite a situação e faça esse ataque maciço na nossa vida diária. A gente vai verificar então que Kardec sintetiza numa frase que o homem, não raramente, é obsessor de si mesmo. Aqui em cima a gente tenta explicar como é que funciona isso. É como se fosse uma auto-obsessão, porque a nossa mente entra em desalinho. Ao entrar em desalinho, a gente vai telepaticamente ou mentalmente falando, entrar na faixa vibratória do outro, que tem vínculo conosco, e aí então se inicia o processo, certo? É uma coisa sem mistério, é assim que funciona, né? E nessa hora que faz esse processo, as duas mentes se ligam e se estabelece os laços com pensamentos favoráveis, então começa a surgir ondas desagradáveis que vão nos bombardear. Daí nós estamos colhendo, na última frase, colhendo os frutos dos nossos próprios desequilíbrios. A pessoa com coisa negativa vai receber coisas negativas. E aqui a gente selecionou algumas frases, alguns pensamentos que já constam na literatura espírita e não espírita. Quais seriam os sinais de alarme que nos demonstram que nós estamos com problemas emocionais, problemas mentais que precisam ser trabalhados? A gente vai verificar, por exemplo, né, a dificuldade em concentrar em ideias otimistas, não ter ambiente para poder se concentrar ou ler coisa edificante, há uma indisposição, uma tristeza aparente. Tudo isso são sinais de alarmes íntimos e pessoais. Continuando, a gente vai então verificar
aborrecimentos em manifesto, pessimismo, irritações surdas, exagero. Aqui a gente colocou uma coisa bem atual, né? A gente vive um mundo hoje atordoado pelo coronavírus, vive um mundo hoje tumultuado das questões econômicas, não só no Brasil, é no mundo todo que está acontecendo isso. O Brasil não está sendo a borda verde, é a terra toda que está sendo trabalhada negativamente isso. E aí surgem as notícias falsas, infelizmente pessoas religiosas ou não, e também espíritas, divulgam isso, divulgam de forma distorcida, demonstrando que essa criatura está com problemas íntimos e pessoais que precisam ser resolvidos antes que transforme esse processo numa obsessão, numa fascinação com consequências desagradáveis. Aí vamos encontrar pessoas com a hipermotividade, vamos surtir também pessoas que estão no pé de vítima. Tudo isso a gente observa nas mensagens espíritas e não espíritas, informando que são sinais de alarme e que nós precisamos trabalhar. Allan Kardec, então, coloca de uma forma magistral, a gente vai adiantar aqui, para fazer a comparação. Olha só, a uma causa física opõe-se uma causa física, ou seja, para poder preservar o corpo das moléstias, nós temos que fortificar o corpo. Então, fazer exames periódicos, tomar medicamentos, procurar alimentar de forma saudável, fazer ginástica, para manter esse organismo, essa máquina humana bem ajustada, para que possa enfrentar os desafios da vida, porque a vida nos oferece obstáculos a serem transportados. E na parte da moral, ele coloca que quando o problema é moral, nós temos que contrapor, né? Isso significa fortificar a nossa alma, ou seja, desenvolver valores morais que estão dentro de nós. É aquilo que foi colocado por Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, fazer essa análise de conhecer a si mesmo e diariamente fazer essa comparação. O que eu estou fazendo hoje em relação ao mês passado? Eu estou bem? Eu consegui vencer? São coisas práticas para poder, então, a gente ficar com mais proteção contra esse assédio negativo das trevas que estão em torno de nós. Aí Kardec, então, coloca que cabe ao obsediado, nessa fase inicial, trabalhar pela sua melhoria. E nessa fase que ele está inicial, ele pode desembaraçar do obsessor sem a ajuda de pessoas. Mas na fase inicial, quando chega a fascinação ou subjugação, aí a coisa é mais complexa. A gente não vai abordar aqui hoje, mas nessa hora que a pessoa perde, vamos dizer assim, toda a sua capacidade de controlar as suas emoções e os seus pensamentos, a gente verifica que a obsessão está chegando num grau complexo, conforme foi o título da nossa mensagem de hoje. A gente verifica, então, que nessa fase inicial pode-se fazer isso. Como superar isso, né? Nessa fase inicial? Uma boa leitura, né? Ouvir algumas músicas, sair para relaxar, ir para a praia, caminhar. Mesmo que no dia de hoje nós estamos dentro de casa, tem espaço para poder fazer isso. Nós temos que ocupar nossa mente com coisas sadias para poder, então, evitar essa brecha que vai favorecer a aproximação de ideia negativa e nós, então, mergulhamos no pessimismo. Kardec, então, coloca para nós, no Livro dos Espíritos, se pode alguém, por si mesmo, afastar os maus espíritos, ou seja, libertar-se da dominação deles. A resposta é curta, mas objetiva. Fala que sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme e também o queira. Ou seja, para que a gente consiga superar nossos problemas, nós temos que ter o quê? Determinação, vontade, persistência, para que a gente consiga subtrair isso. A gente tem que colocar na cabeça que a carga emocional que nós carregamos na vida, colocando a linguagem contemporânea, a carga emocional que nós carregamos nunca é superior às nossas forças. A gente está aqui buscando em Jesus, né, a sua assertiva ao dizer, né, que ninguém carrega um fardo maior do que suas forças. E toda vez que nós sentíssemos, né, que estamos com o nosso fardo um pouco pesado, que procurássemos ele, na nossa desenvolvesse nossos valores íntimos, para que a gente pudesse, então, nessa valorização, elevar o nosso padrão vibratório, sentir a aproximação dos bons espíritos e eles nos aliviarem. Não vai resolver nosso problema, mas vão aliviar para que a gente possa, com isso, com mais elementos, com mais fluidos positivos, superar a crise que nós estamos vivenciando. E aqui, para poder nós concluir nosso trabalho, é fazer essa autoanálise, verificar se na última quinzena a gente, por algum motivo, não teve uma influenciação sutil, aquela que a gente colocou aqui mesmo. Nós temos que aprender a conhecer a nós mesmos, saber
onde nós estamos, o que nós erramos, para poder assim vencer as nossas dificuldades. A gente queria colocar assim em rápidas palavras essa ideia central sobre a obsessão, para verificar que ela é muito mais complexa do que nós imaginamos, certo? Mas sejamos confiantes de que tudo que ocorre na nossa vida tem um propósito, e esse propósito visa a nossa perfeição moral. Até outro momento, e que Deus esteja conosco hoje e sempre. Um abraço.